Ele nasceu em Columbus, Ohio, em 1890, o terceiro de 8 filhos. Desistiu da escola aos 11 anos para ajudar com as despesas da família e começou a trabalhar tempo integral, ganhando $3,50 por semana. Aos 15 anos, interessou-se por carros e foi trabalhar na oficina mecânica com um salário de $4,50 por semana. Ele reconhecia que não chegaria longe sem estudos, por isso inscreveu-se num curso de mecânica por correspondência. Noite após noite, ele se debruçava sobre os livros na mesa da cozinha, iluminada por lâmpadas de querosene, até ter a certeza que a lição havia sido compreendida em sua totalidade. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. E está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Hoje no programa Está Escrito, o pastor Bill Santos apresenta o tema Resistindo à Tentação. O seu próximo passo já estava programado em sua mente. Um emprego junto à companhia de automóveis Freyer Miller de Columbus. Ele dirigiu-se à companhia. Lee Freyer estava curvado sobre o capô de um carro. O rapaz aguardou. Finalmente, Freyer se apercebeu de sua presença e perguntou: "O que você deseja?" "Só quero informá-lo que amanhã cedo estarei aqui para trabalhar", disse o rapaz. "Quem o empregou?" "Bem, até agora ninguém, mas vou iniciar o trabalho amanhã de manhã. Se eu não servir para nada, então o senhor poderá me mandar embora." No dia seguinte, cedo de manhã, o rapaz voltou à companhia de carros. O Sr. Freyer ainda não havia chegado. Notando que o chão estava imundo com sujeira acumulada, graxa e fragmentos de metal, o rapaz pegou uma vassoura e começou a limpar o local. O futuro do rapaz era previsível. Ele chegou a ter reputação nacional como piloto de carros de corrida e especialista em automóveis. Ele foi o piloto principal na Primeira Guerra Mundial. Mais tarde, ele fundou Eastern Airlines. O seu nome, Eddie Rickenbacker. É surpreendente o quanto resultou de um começo aparentemente sem sucesso. Jacó aceitou o fato de seu filho estar morto. Para os irmãos, José havia desaparecido para sempre, talvez já morto. Mas na realidade, José estava bem vivo. Nós encontramos na história em Gênesis capítulo 39, versículo 1. "E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá." José encontrava-se num país e cultura que não conhecia, cercado por um idioma que não entendia. Esse rapaz, amado por Raquel e favorecido pelo pai Jacó, foi vendido como um simples escravo. Ele estava em uma situação aparentemente pior do que a do buraco em que os seus irmãos haviam colocado. Imagine só, ele havia sido agarrado pelos seus irmãos sem aviso prévio, destituído da linda capa e jogado num buraco sujo e escuro. Ele saiu dessa situação para ser vendido como escravo para comerciantes grosseiros e levado pela caravana a uma terra distante. Ali, ele foi vendido como uma mercadoria barata. A mudança e ajustamentos que ele teve que encarar devem ter sido enormes. Lemos o relato em Gênesis que ele foi vendido para um homem chamado Potifar, capitão da guarda. Algumas traduções o chamam chefe dos executores. Não importa qual o título conferido a Potifar, esse era um homem com o qual não se podia brincar. Era um homem com experiência militar e poder sobre a vida e a morte. José não somente se ajustou à sua nova situação, ele saiu-se muito bem nela. Esta foi a razão principal.
Gênesis 39, versículo 2. E o Senhor estava com José. Esta frase aparece muitas vezes na história de José e é a maior razão pelo seu sucesso. Continuando no versículo 2. E o Senhor estava com José e foi varão próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos e serviu-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia de o que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de parecer e formoso à vista. Que promoção enorme! De escravo comum, provavelmente um entre dezenas de escravos na casa de Potifar, para governante da casa do militar mais importante do Egito. A situação ainda melhorou, pois através de José, Deus abençoou a casa de Potifar e seus bens. Grande sucesso promove grande confiança. José certamente prosperava. Potifar deixou tudo nas mãos de José. Lemos, ele não se preocupava com nada, somente com a comida que comia. Isso é confiança. Aqui está um escravo que mereceu seu direito de respeito e confiança. Como resultado, Potifar entregou tudo a ele. Entendo que José determinava sua própria agenda, organizava os bens de Potifar, administrava suas finanças. Potifar colocou tudo nas mãos de José. O Espírito de Deus, que orientou todos os textos bíblicos, certamente selecionou suas palavras de maneira sábia e precisa. Assim, Gênesis 39:6 termina com uma sentença significativa e surpreendente. E José era formoso de parecer e formoso à vista. A Bíblia, na linguagem de hoje, disse: José era um belo tipo de homem e simpático. Essas palavras usadas para descrever a aparência física de José aparecem só 4 vezes no Velho Testamento, falando de José, Saul, Davi e Absalão. Quero deixar algo bem claro. Não há nada errado em ter uma bela constituição física e ser bonito, mas estes atributos trazem tentações inagualáveis. Ele era um rapaz que tinha quase tudo: fama, poder, autoridade e respeito. Aqui está um escravo que conseguiu tudo. Tinha seus próprios aposentos, acesso a toda a informação confidencial e a confiança total do seu empregador. Além disso, era um belo jovem e, mesmo sem tentar, atraía o olhar das mulheres. Não é de se surpreender que foi nesses atributos físicos que o inimigo se concentrou. As Escrituras relatam em Gênesis 39, versículo 7. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Isto é que se chama de aproximação direta. Já mencionei que o aumento da prosperidade pode trazer consigo maior tentação. Note o que o autor de Gênesis escreveu: aconteceu depois destes eventos, referindo-se aos versos anteriores, contando sobre o sucesso de José. José estava pronto para ser atacado e o ataque do inimigo veio com uma precisão exata. A esposa de Potifar era abertamente agressiva. A maioria dos homens seriam pegos de surpresa e, pelo menos momentaneamente, seriam lisonjeados por tal declaração sedutora. Mas não José, nem por um momento. Sem hesitar e completamente seguro de si e de seu Deus,
ele respondeu corajosamente. Versículo 8. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu esse tamanho mal e pecaria contra Deus? O verso 8 simplesmente afirma: ele recusou. José recusou. Se você se esquecer de tudo o que falei neste programa, não se esqueça dessas duas palavras. Aqui estava uma mulher egípcia oferecendo seu corpo e um jovem servente judeu sendo tentado por ela. E ele recusou. Ele disse não. Como foi possível a José resistir tal tentação? Em primeiro lugar, estava sua lealdade ao seu chefe e, segundo, sua lealdade a Deus. Como pode esse rapaz normal, com 20 e tal anos, dizer não? Ele sabia que sua vida era um livro aberto diante de Deus. José disse: este é um grande pecado diante de Deus, e se afastou. Você pode estar pensando: que bom que isto já passou. Graças a Deus pelo exemplo de José. Você resiste à tentação da mesma forma e estará livre dela para sempre. Continuemos a ler, versículo 10. E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela. A esposa de Potifar não aceitou uma resposta negativa. Ela não estava a fim de ser ignorada, por isso continuou a pressionar. Ela não se preocupava com a santidade do seu matrimônio, nem com a confiança que o seu marido depositava no jovem José. Ela só queria agradar a si mesma. Se você imagina que a tentação, uma vez resistida, desaparecerá, pode já mudar de ideia. Devemos nos lembrar que Satanás quer rebaixar a pessoa respeitada, aquela que é tida como exemplo, a pessoa bem-sucedida, o sócio honesto e a alma santificada. Por isso, não é de se admirar que a mulher de Potifar foi atrás de José com tanta persistência. Ele era uma presa desejável. Se ela conseguisse convencê-lo, teria conquistado algo de valor. Mas, felizmente, José recusou se render. O menor interesse nela teria sido a sua ruína. Uma vez que a brasa da cobiça começa a arder, a cena vivida, retratada em Tiago capítulo 1, se torna realidade. Tiago capítulo 1, versículos 13 e 14. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. O apelo da cobiça sensual funciona como uma imã, atraindo súbita e impetuosamente duas forças: desejo interior e sedução externa. Encaremos. Você não pode escapar da sedução se vive no mundo real. Mesmo que você consiga manter distância do mundo lá fora, sua mente não o deixa escapar da tentação exterior. Lembre-se, não é pecado ser tentado. Pecado é cair na tentação. A esposa de Potifar lançava a tentação dia após dia e José resistia. Ele não só a ignorava, ele já não queria estar onde ela estava. Não era seguro estar perto dela. José já a tinha rejeitado tantas vezes, recusando aceitar as suas insinuações, que finalmente ela preparou uma armadilha para ele. Gênesis 39, verso 11. Sucedeu, num certo dia, que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali.
E ela lhe pegou pelo seu vestido, dizendo, deita-te comigo. E ele deixou o seu vestido na mão dela e fugiu e saiu para fora. Um dia, José chegou a casa para trabalhar e notou que não havia barulho. Os empregados não estavam lá. Por que seria? Talvez a esposa de Potifar os havia enviado a lugares diferentes para deixar o seu caminho livre. Seja qual for a razão, ela estava só em casa com José e ela adiantou-se. Mas desta vez ela não estava a fim de ser rejeitada. Ela não só fez avanços verbais, como também agarrou a José. Ela o agarrou com tanta força e o segurou que ao empurrá-la para fugir, a roupa exterior de José ficou em suas mãos. Que imagem clara, que conselho bíblico forte. Quando a Bíblia adverte contra a tentação sexual, ela dá uma ordem: corra. A Bíblia não nos ensina a discutir com a tentação. Ela não ensina a pensar sobre o caso ou recitar versículos. Ela nos manda fugir. Você não cairá em tentação se estiver fugindo dela. E isso é exatamente o que José fez. Ele correu. Ele fugiu para a rua e a esposa de Potifar foi deixada segurando a roupa de José, rejeitado uma vez mais e furiosa. As palavras conhecidas de William Congreve tornam-se realidade. O céu não tem fúria como a do amor transformado em ódio, nem o inferno contém o ódio como o de uma mulher rejeitada. A cobiça da mulher de Potifar transformou-se em ira. Primeiro cobiçou a José, depois o desprezou, acusando-o de estupro. Gênesis 39, verso 13. E aconteceu que, vendo ela que deixara o seu vestido em sua mão e fugira para fora, chamou aos homens de sua casa e falou-lhes, dizendo, vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós, entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. Agora essa mulher rejeitada queria vingança. Para conseguir isto, ela arquitetou um plano falso contra José, usando uma evidência falsa, sua roupa. Verso 16. E ela pôs o seu vestido perto de si, até que o seu senhor veio à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo, veio a mim o servo hebreu, que nos trouxesse para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou o seu vestido comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo, conforme essas mesmas palavras me fez teu servo, e a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. Lendo o relato bíblico, sentimos pena de José. Se José merecia um prêmio, este seria o momento para tal. Deus recompensa-o por dizer não. Recompensa-o por fugir e não ceder à tentação. Mas ainda não chegou a hora para Deus. Deus não é como nós. Ele, com paciência e fielmente, trabalha usando métodos diferentes dos nossos. Deus vê longe e soube trabalhar na vida de José a fim de prepará-lo para coisas maiores no futuro. Desta forma, Deus se mantém silente, mesmo havendo evidência, apesar de falsa, contra José. Veja como a conspiração contra José se desenvolve. Na aparência, é de cortar o coração. José estava completamente inocente, mas as evidências eram contra ele. A esposa de Potifar tinha sua roupa nas mãos e tinha poder para manipular a situação. Ela usou de tudo para colocá-lo na prisão. Imagine o que passava pela cabeça de José nesta altura. Ele não era somente inocente, ele havia resistido à forte tentação várias vezes. Ele não havia lido Gênesis 41, portanto, não conhecia o resultado desta situação. Não imaginava que, depois de alguns anos, ele seria o primeiro-ministro do Egito. Só o que ele sabia é que ele fez o que era certo e sofria as consequências como se fosse um criminoso. Os dias passavam
e se transformavam em meses. Uma vez mais ele foi rejeitado, injustiçamente esquecido e não teve qualquer ajuda. De alguma forma, em meio a esta situação injusta, José sentiu a mão de Deus em sua vida. Verso 21. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele sua benignidade. Você notou a frase? O Senhor estava com ele. A mão de Deus estava sobre José e o relacionamento era recíproco. José também obedeceu a Deus. Ao invés de estar bravo e rancoroso, José continuava a servir a Deus. Como resultado, ele prosperava mesmo na prisão. A verdade evidenciada na vida de José é para todos nós, casados, solteiros, divorciados, homens, mulheres, jovens e velhos. Não importa a sua situação, se a tentação parece prazerosa, fascinante, encantadora, não se demore, foge. Reclame a força sobrenatural que vem do conhecimento de Jesus e, sob o seu controle, permaneça firme em seu poder. Por que neste momento você não decide ser igual a José? Une-se ao seu grupo e decida ser fiel a Deus. No meu viver tentei fazer somente o que agrada o teu querer. O teu amor me convidou e eu quis andar nos teus caminhos, meu Senhor. Tentei mais de uma vez, caí, levantei, mas o pecado me chamava e quando eu via já voltava a cair. E agora que pensei que aqui era meu fim, me dizes que não me condenas e de novo me convidas para seguir. Senhor, não posso compreender o que acabo de ouvir. Tu me conheces, tu sabes quem eu sou e me ofereces teu perdão. Senhor, não posso merecer o que acabo de ouvir. Sou pecadora, no mal já caminhei e me ofereces teu perdão. Senhor, eu te agradeço. Senhor, ver que ainda posso ser tudo o que sempre desejei. Senhor, eu te louvo. Senhor, eu te adoro. Senhor, quero amar tudo aqui. Senhor, eu te louvo. Senhor, eu te adoro. Senhor, quero amar-te para sempre.
Senhor, obrigado pela certeza do teu amor para cada um de nós. Obrigado pela certeza da tua proteção. Tenha misericórdia de nós. Guarda-nos na hora das dificuldades e da tentação, que cada um de nós possa escolher a Ti. Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Para nós do programa Está Escrito, é uma alegria saber que você está acompanhando sistematicamente nossos encontros aos domingos. É por esta razão que estamos a oferecer-lhe a oportunidade de entender mais profundamente sobre Deus e a Bíblia, sugerindo o curso Encontro com a Vida. É breve, compacto, bastante simples, mas que vai lhe dar um profundo conhecimento de Deus através de sua palavra. Através desses estudos, você com certeza terá um encontro com Jesus e conhecerá o plano que Ele tem para a sua vida. Você poderá optar por fazê-lo particularmente ou com o apoio de um instrutor voluntário do nosso programa. Ao concluir as lições, teremos prazer em oferecer-lhe gratuitamente uma Bíblia. Lembre-se, amigo, a sugestão é nossa, mas a iniciativa é sua. Fico esperando a sua chamada. Para você solicitar a sua oferta de hoje, basta chamar o nosso número de telefone 416-259-8608. Chame agora mesmo 416-259-8608. Lembre que a oferta é gratuita. A operadora necessita de seu nome, endereço, número de telefone, juntamente com o nome da oferta que você deseja. Se você preferir, poderá também escrever para Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Você receberá em sua casa gratuitamente a oferta solicitada, sem qualquer compromisso com o programa Está Escrito. Agradecemos as suas cartas, os pedidos de oração que nos enviam e também o seu apoio financeiro. Escreva para Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Como foi bom ter você conosco nesta semana. Espero encontrá-lo na próxima semana, mesmo horário, mesmo canal. E até lá, lembre-se, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.